Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Hoje eu coloquei aqui essa música do Kleber Lucas que me deixa energizado, que me deixa emocionado e que me deixa com mais confiança nesse Deus maravilhoso. Rio de Vida, do Kleber Lucas. Hoje eu ouço a tua voz chamando o meu nome. Que você escute a voz de Deus hoje também, para entrar em comunhão com Ele, para que você tenha sede e fome da presença de Deus, da palavra de Deus. E é por isso que estamos nesse projeto Bíblia para iniciantes, porque essa presença é aquilo que faz a diferença em nossas vidas, amém? É o nosso maior prazer, o meu maior prazer, o teu maior prazer, amém? Então escuta essa música, se alegre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então vamos aqui no projeto, dia 290. Estamos no capítulo 14 do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 19. No capítulo 13, Paulo havia falado sobre o amor, que é o maior dos dons. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine, e aí vai. Então, podemos ter os maiores dons, podemos ter muitos dons, de línguas, de cura, de fé, etc. Mas se não tivermos amor, nada seremos, amém? Então, no capítulo 14, ele continua nesse entendimento, e ele fala o seguinte, versículo 1: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então ele está falando da importância da profecia aqui, que nós possamos usar esse dom da profecia, que é um dom que edifica a igreja, um dom que exorta. O que é profetizar? Profetizar é dizer uma mensagem divina sob a direção do Espírito Santo. Profetizar é uma mensagem que pode ser para revelar um conhecimento sobrenatural sobre alguma determinada situação. Pode ser uma mensagem para confortar, ou para exortar, ou para ensinar alguém. E pode ser também uma palavra inspirada pelo Espírito Santo que vem indicar algo que vai acontecer. Então, é um dom que vem de Deus, do Espírito Santo, e é um dom que temos de ter muito, muito, muito cuidado e muito zelo também para utilizá-lo da forma certa, no lugar certo, com ordem, ok? E ele continua falando aqui: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Está falando do dom de falar em línguas, línguas estranhas, línguas dos anjos. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então ele está dizendo aqui que o dom da profecia, ele é um dom que edifica a igreja, e o dom de línguas é um dom que edifica a própria pessoa. É a pessoa que está falando em línguas, está se elevando espiritualmente, mas é um dom individual. E o dom da profecia já é um dom que edifica a igreja, que constrói, que traz um fundamento, uma força à igreja, que é o corpo de Cristo. Eu quisera, diz Paulo, que todos vós falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo
se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, se você fala em outras línguas, que você também tenha o dom de interpretar essas línguas para que você possa traduzir isso à igreja. E aí sim, a igreja como um todo, uma igreja como um corpo, possa receber esta palavra, esta edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, Paulo ele está falando num contexto em que os coríntios, eles tendiam a exagerar a importância do dom de falar em línguas. Eles estavam meio que encantados com essa questão de falar em línguas, estavam colocando isso num patamar muito elevado, como se a pessoa que falasse em língua fosse muito mais elevada espiritualmente do que a outra pessoa. Então era como se fosse uma forma de mostrar para os outros que aquela pessoa tinha uma espiritualidade acentuada, uma espiritualidade elevada. E Paulo está trazendo eles para que eles coloquem o pé no chão e que eles entendam que sim, orar em línguas é muito bom, é muito importante, porém mais importante é o profetizar, mais importante são os outros dons que edificam a igreja. Então ele está falando aqui exatamente nesse contexto, e ele continua. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis, porque estareis como se falasseis ao ar? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele, estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para que a edificação da igreja. Progredir para a edificação da igreja. Então, buscar os dons com um propósito de edificar a igreja, um propósito de trazer contribuição e crescimento. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então é algo apenas do espírito, do seu espírito com o espírito de Deus. É maravilhoso, mas não traz uma razão, não traz uma interpretação. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Então, ore com o espírito, sim, mas ore também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizeis? Imagina, você falando em línguas e uma pessoa ouvindo a sua oração, como é que essa pessoa vai falar um amém se ela não está entendendo o que você está fazendo, o que você está falando? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, Paulo, ele não só diz que é importante falar em línguas, como ele diz o quanto ele fala, e ele fala mais do que qualquer um. Ele tem esse costume, mas ele faz da forma certa. Ele faz no interior, ele e Deus, no seu quarto. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Dentro da igreja, irmão, fale da forma que você será entendido, ou seja, traga entendimento, traga profecia,
Em casa, ok, ore em línguas, ou então num momento onde está só a igreja ali sendo edificada, e aí tem um momento onde todos estão ali orando em línguas, mas todos com esse entendimento, sem neófitos, aquela pessoa nova na fé. Então, aí sim, tudo bem. Mas é isso. Procure os dons que tenham um propósito de edificar a igreja, que tenham um propósito de trazer crescimento ao povo de Deus, ao corpo de Cristo. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e que esse entendimento possa ajudá-lo, que você tenha sede da palavra, que você busque a palavra, que você busque os dons do Espírito Santo e principalmente aqueles dons que vão fazê-lo instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Amém? Um beijo no coração. Amo você.